Esse podcast foi gravado pelo professor Tobias Turcarelli, do Ângulo Sorocaba, a Escola do Leão. Olá, seus lindos, aqui quem fala é o professor Tobias, de Geografia do Ângulo Sorocaba. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica climática e como o clima influencia a nossa vida cotidiana. Primeira coisa importante de nós retomarmos é que o clima, a dinâmica climática, ela é dada por relações astronômicas em primeira instância. Então, se nós lembrarmos das nossas aulas passadas de astronomia, de posicionamento planetário, nós temos que lembrar que a própria palavra clima se resume em tentar explicar a inclinação do eixo de rotação do planeta em relação à perpendicular da eclíptica, que seria o plano de órbita. Então, logo de início, o clima tem a ver com o posicionamento do planeta Terra em relação ao Sol. Mas, de modo um pouco mais amplo, nós podemos citar os ciclos astronômicos conhecidos como ciclos de Milankovitch. E aí Milankovitch, muito importante, mostra para a gente que a própria órbita, no seu formato elíptico, apresenta uma mudança da sua excentricidade. Então, ora essa órbita é mais excêntrica, ora essa órbita tende a um plano um pouco mais próximo ao círculo. Então, só essa variação de posicionamento já gera mudanças do clima. Outra questão de Milankovitch seria a precessão, ou seja, o planeta sempre vai ter um pequeno atraso em relação à sua translação. E o terceiro ciclo indicado seria o tilt, ou a variação da angulação de inclinação desse planeta. Então, a partir das questões astronômicas, nós temos que pensar também nas questões escalares do clima. Então, em maior escala, quem domina o nosso clima é o nosso Sol. Em segundo nível de escala, pensando no planeta, em maior área e volume de massa na superfície, nós temos os oceanos, os mares. E, por fim, em terceiro nível, as atividades vulcânicas. Então, se eu tenho num patamar as grandes categorias, o Sol, o mar e os vulcões vão interferir diretamente também no clima planetário. É importante a gente entender que quando a gente fala do clima, nós temos que entender a própria atmosfera, ou melhor dizendo, a camada de ar que envolve o nosso planeta, essa camada de gases, pode também ser subdividida. E aí nós temos que lembrar das esferas da atmosfera, passando a mais importante, onde ocorrem aí as atividades humanas, as atividades biológicas, aproximadamente a partir da superfície terrestre até os seus 10 a 16 quilômetros de altitude. Então, essa primeira camada mais densa, com maior quantidade de gases, vai ser, portanto, a nossa troposfera. Passando da troposfera, nós temos a tropopausa, que é exatamente o limite da troposfera. Acima dela, nós teremos a estratosfera, onde, na sua parte mais baixa, nós teremos o acúmulo de um gás famoso, que é o O3, o ozônio. Daí, então, aquele apelido da camada de ozônio. Então, lembrando, a camada de ozônio em baixa estratosfera. Quando a gente pensa, então, mesosfera, termosfera e, por fim, exosfera, nós já estamos falando dos gases se tornando muito mais rarefeitos. Nós vamos ter um processo aí, primeiro, de esfriamento da temperatura da atmosfera, depois um aquecimento, e a partir da mesosfera nós vamos ter um novo resfriamento, e na termosfera um novo aquecimento. Então, quando a gente pensa nessa divisão das esferas da própria atmosfera, nós temos que pensar que cada uma delas vai ter características físico-químicas típicas. E isso, exatamente isso, o que nos possibilita a diferenciação entre uma e outra. Outra coisa importante de nós diferenciarmos é a ideia da meteorologia e da climatologia. A climatologia vai entender os fenômenos atmosféricos pensando principalmente na sua espacialização. E a meteorologia
pensando nas questões físico-químicas da própria atmosfera. Nesse sentido, nós também temos que diferenciar o que é o clima do que é o tempo, né? O clima, então, seria algo mais amplo, ou seja, como é a característica daquela região em relação à atmosfera. No entanto, a ideia de tempo atmosférico nos vai mostrar uma relação de estado, algo momentâneo, como está a atmosfera em determinado período. Então, eu sei que durante o amanhecer a atmosfera vai ter determinadas características que durante a tarde se transformam e à noite mudam novamente. Portanto, o tempo é sempre um estar, um estado da atmosfera. E o clima seria, então, uma sequência longa desses estados que me constituem um ser daquela região. Então, como o clima é e como o tempo está. Nesse sentido, nós temos que destacar principalmente os fatores climáticos. E, logicamente, esses fatores climáticos vão determinar os elementos climáticos. Então, pontualmente, podemos começar entendendo que, dependente da posição que você está no planeta Terra, você muda sua relação com o Sol. Então, primeira coisa, nós estamos falando que a incidência da luz solar será diferente em regiões do planeta. Isso vai ser articulado principalmente pela questão das latitudes. Então, o primeiro fator climático seria o fator latitude. Outro fator importante, que tem a ver aí com a pressão da atmosfera, seria a variação da própria pressão atmosférica em relação à altitude. Então, eu estou saindo do nível do mar, maior pressão. Quanto mais eu subo, menor pressão. Então, essa variação de altitude também vai mudar os elementos dessa atmosfera. Nós temos os oceanos e os mares, né, com a questão da maritimidade, e as próprias massas de ar se deslocando aí, né, como um fenômeno do processo de troca de energia do próprio planeta. Assim como nós temos que pensar nos mares, as correntes marítimas. Então, massas de ar e correntes oceânicas também estarão nessa dinâmica dos fatores climáticos. Todos esses fatores, latitude, altitude, maritimidade e continentalidade, associados, logicamente, às características de uma massa de ar, vão poder nos deixar mais claro a ideia dos elementos da atmosfera. Então, no clima, eu penso na atmosfera um corpo gasoso, ou seja, uma massa de ar, e essa massa de ar pode mudar em questão de pressão, temperatura e umidade. Portanto, pressão, temperatura e umidade serão os elementos que se transformam na dinâmica climática de acordo com os fatores climáticos. Então, fatores estão numa categoria supraordenada, então mais importantes, que vão manipular a condição dos gases na atmosfera. Portanto, os elementos são categorias que estão subordenadas aos fatores. Portanto, fator, depois elemento. Dessa forma, nós temos que entender que a atmosfera vai criar um sistema de circulação. E essa circulação da atmosfera vai tender sempre ao deslocamento dos gases de uma região onde eu tenho menor pressão, portanto, maior temperatura, certo? E esse ar, ou esses gases que têm menor pressão e maior temperatura, vão tender ao movimento ascendente. Dessa forma, as regiões de alta pressão, portanto, com menor temperatura, vão deslocar os seus ventos para as regiões de baixa pressão, onde eu tenho maior temperatura. Então, vamos recapitular. O ar vai se deslocar num sistema de convecção, saindo das áreas de alta pressão para as áreas de baixa pressão, ou
pensando da mesma forma, com a temperatura saindo das regiões mais frias e indo para as regiões mais quentes. Portanto, nas regiões frias, o ar é descendente. E nas regiões mais quentes, o ar quente sobe, portanto, movimento ascendente. E dessa forma, nós entendemos o aquecimento diferencial das superfícies. Portanto, a circulação dos ventos relacionadas à alta e à baixa pressão vai estar diretamente relacionada à capacidade de uma superfície de se aquecer e reter esse calor. E aí nós entramos no conceito de albedo, ou a capacidade de refletir, né? Então, uma superfície mais clara reflete mais energia. Uma superfície mais escura recebe e absorve mais energia. Portanto, eu terei aí uma superfície mais escura acumulando mais energia com uma região mais quente. Dessa forma, então, eu posso entender o albedo como capacidade de refletir essa energia. Então, eu queria que vocês, apanhando tudo isso, rememorassem no livro-texto, fizessem aí os seus exercícios e qualquer dúvida a mais estarei à disposição. Um grande abraço.